e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior destes é o amor. Aleluia, pode sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui, o nosso apóstolo Paulo, ele estava falando sobre a excelência do amor. Que amor é esse, irmã Eluana? O amor que excede todo entendimento, meu e teu. Esse amor, o amor que supera todos os obstáculos, todas as barreiras, Louvado seja Deus. Esse amor. E o que eu entendo com esse amor aqui que Paulo estava querendo transmitir para mim e para você, que o amor, eu não falo ele com palavras, mas eu falo ele em atitudes. Atitudes de quê? Atitudes de mudança. Porque quando Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, ele mostrou que o amor é atitude. Orianda, alabaçuri, canta. O amor, eu não vou medir ele com palavra, Quando eu choro ali e falo que eu estou arrependido é uma coisa, mas arrependimento significa outra coisa. Quando eu me posiciono, dobro meu joelho, oro e falo, não, a partir de hoje eu não vou ser mais desse jeito. Não adianta você chorar ali na hora se você não se arrepender, porque o arrependimento, a mudança, ela tem que vir de dentro de mim e de você, Louvado seja Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse, querido, ainda que eu entendesse de tudo, se eu não tiver o dom do amor, nada serviria. Nada seria para mim, para você. Eu ia ser, sabe como? Como um sino que bate ali vazio, até como um gongo que bate ali, que soa aquilo ali vazio. Por quê? Eu posso falar em mistério, eu posso rodopiar, Louvado seja Deus, mas se eu não tiver o amor, eu vou subir? Não. Porque Jesus falou o que do mandamento que era necessário? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Agora o que vai bater em mim e você, amará o seu próximo como a ti mesmo. Sem essas coisas jamais verei a Deus, querido. Mas irmã Eluana, como é que eu vou perdoar? Peça a Jesus para te ajudar. Peça ao Senhor, Louvado seja Deus, para te ajudar nesse momento. Falar, Senhor, me limpa, me liberta, me ajuda, Pai, pois eu preciso que o Senhor tire isso de mim. E muitas das vezes eu já passei por isso, querido, porque na nossa caminhada a gente vai passar por luta, a gente vai passar por perseguição. Louvado seja o santo nome do Senhor, por frustração, até mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa família.
família. E o que é que eu faço? Ligo o meu som, né? Coloco lá o hino, lá, louvado seja o santo nome do Senhor, dobro o meu joelho e falo, Senhor, me trata. Eu preciso que o Senhor me limpe, porque dessa maneira eu não posso ficar, Pai. Dessa maneira não vai dar, porque se eu for desse jeito eu não vou conseguir. E eu não posso oferecer para o Senhor aquilo que não vai ser agradável. Antigamente, no Antigo Testamento, eles ofereciam o sacrifício com cheiro suave, as suas narinas. Eu vou oferecer o quê? Se eu não tenho nada para oferecer. Então eu preciso que Ele trate de mim, que Ele me limpe, né? Louvado seja Deus naquele momento. E ali, irmãos, eu choro, eu me acabo, Ele fala comigo, Ele me limpa. E depois que eu levanto daquilo ali, acabou, queridos. Acabou, entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse o mistério, a ciência, tivesse toda a fé e falasse para aquele monte, olha, agora você vai para aquele lado de lá e você vai vir para cá. Mas sem o amor é fácil, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu amo a Vânia, amo as meninas, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas eu tenho que amar aquele que me odeia, aquele que me persegue. É muito fácil eu amar, né? Mas eu também tenho que exercer o amor, porque senão, querido, eu não vou ver a Deus, eu não vou entrar no reino. E nós sabemos que não é de qualquer maneira, querida. A porta continua estreita. Mas por mais que está tendo isso, está tendo aquilo, mas Jesus, Ele não mudou. Ele nunca vai mudar. A palavra continua sendo a mesma e é viva para mim e para você, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, tem gente que faz caridade, faz doação, faz um monte de coisa aí e acha que vai subir. Vai subir para onde, querido? Porque o reino do céu que eu conheço, ele é tomado à força. Se você não tiver força, você vai ficar por aí. É uma luta constante. Todo dia eu e você temos que lutar. Todo dia eu e você temos que jejuar. Porque há uma batalha espiritual. O livro de Efésios 6:10. Nós temos que estar vestidos com a nossa armadura do Espírito, para poder a gente resistir ao inimigo, que a palavra de Deus vai dizer, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Mas para mim eu vou resistir aonde? Na palavra. Quando a Bíblia ela vai falar da tentação de Jesus, se não me falha a memória, livro de Mateus 4, que o diabo levou, né, que ele foi levado até o deserto em espírito e levou ele ao pináculo, louvado seja Deus, e ele foi falando a palavra toda, queridos, porque eu falei para os meus filhos essa semana, ele conhece a Bíblia melhor que eu e você, de trás para frente, ele prega para mim e para você, querido. Se você não conhecer a palavra, mas Jesus falou para ele, mas está escrito que somente ao Senhor teu Deus servirá e somente a Ele adorará. Porque para mim e para você ler, querido, porque está escrito, é para mim e para você botar em prática. Louvado seja o santo nome do Senhor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse daí não vai falhar nunca, querido. Mas irmã Luana, querido, você foi traído, Deus te permitiu você passar por isso, para que você venha adquirir uma experiência com Deus. Porque tudo que eu e você passamos, isso aqui é a escola do Senhor. Ele está ensinando eu e você a adquirir, a se posicionar. Há 16 anos eu morava aqui em Lucas, de favor. Não tenho vergonha de dizer não, porque morei de favor sim. Vivia do que era dos outros. Por que vivia do que era dos outros? Porque para mim nunca dava, nunca sobrava, né? Uma pessoa que havia sido criada no Evangelho, conhecia a palavra de Deus, da idade dos meus filhos, eu falo para eles, iam pessoas de carro na casa da minha mãe me buscar para levar a palavra do Senhor. Eu falo para eles, vocês, minha mãe não deixava não, tá? Minha mãe nem gostava. Ela brigava. Quando eu chegava em casa, o couro comia, né? Muitas das vezes ela até ia.
Mas ela não gostava, porque o inimigo, ele não quer que eu e você venha frutificar na presença do Senhor, queridos. E outra, eu também sabia que ela não era liberta. Não sei nem porque o Senhor está me levando para esse lado e está mandando eu falar sobre isso. Mas quem me ajudava mesmo era minha irmã mais velha, porque ela conheceu, né? Conheceu, foi e depois me levou. E quando eu vi, irmãos, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada, porque eu não imaginava que pela misericórdia o Senhor pudesse falar comigo e com você como se fosse outra pessoa. A gente foi criada na igreja batista, né? Não era batista renovada, era aquela batista mesmo. Então eu não era acostumada com aquelas coisas. Quando eu vi, eu fiquei encantada. Aí para minha mãe eu tinha ficado fanática, tinha ficado louca, né? Louvado seja Deus. Hoje essa minha irmã, ela é pastora pela misericórdia do Senhor, minha irmã mais velha, né? E aí eu sei que chegou a hora dela de sair da casa da mamãe, né? O Senhor abençoou ela, comprou a casa dela e ela casou. E aí eu fiquei sozinha na peleja, queridos. Tinha dia que eu chegava na igreja, minha mãe fazia fogueira com as nossas roupas da igreja, fazia assim, ó, botava o pau que queimava tudo e falava: você não vai mais para a igreja não, que não sei o quê. No outro dia passava, os outros via eu e ela, né, de short, passava na rua, porque ela não queimava o short, ela só queimava e saia da minha irmã comprava. Passava para o Senhor. Ninguém dava a paz do Senhor. Ninguém dava, querido. Sabe por quê? Porque eu olhava pela aparência, querido. Eu olhava pela aparência. Louvado seja Deus. E ali eu olhava assim e ela falava: irmã, não esquenta a cabeça não. Vamos lá. Quando eu receber mês que vem, eu vou comprar de novo. Mesmo sabendo que ela ia queimar tudo. E ali nesse processo, fiquei sozinha, queridos. Eu falo para vocês, eu não aguentei. Não aguentei, querido. E aí acabei o quê? Me declinando. Acabei o quê? Saindo da presença de Deus. Mas por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso, queridos. Ele não faz nada sem que Ele não tenha um projeto na minha e na tua vida. E ali, o meu afastamento serviu para ela aprender que era melhor ela viver de saia comprida na presença do Senhor do que lá fora morta. Porque ela acabou amargando o fel, queridos. Acabou pagando um preço que não era para ela pagar. Mas por que ela pagou esse preço? Porque eu me envolvi com coisas que não era para mim me envolver. Eu me droguei. Eu me envolvi com pessoas que eram de coisa errada, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Satanás, ele não conseguiu tocar na minha vida porque o Senhor não permitiu, pela misericórdia de Deus, porque inúmeras vezes tive arma na minha cabeça para me descer a sepultura. E se eu estou aqui, queridos, é pela misericórdia do Senhor. Foi por Ele, louvado seja Deus, que eu e você estamos aqui, pela misericórdia do Senhor. Não foi pelo homem, não. Meu filho mais velho está aí. Não é do meu relacionamento agora, do meu casamento, não. Eu vi o pai dele descer a sepultura, queridos, vi. Tive que passar por isso, querido. Ficar ali, ver, ficar marcado, como diz o ditado. A bola da vez. Ainda recebi a ligação, ó, vou matar teu filho. Eu falei, meu filho não tem nada a ver com nada. E o que aconteceu, queridos? Eu só me aprofundei para quê? Para querer me destruir a mim mesma. Eu passei a querer me destruir, entendeu? E hoje em dia eu entendo que todas essas pessoas que estão aí, querido, eles só querem destruir a eles mesmos. Sabe por quê? Porque eles estão feridos. Aí, como a irmã estava orando aqui, assim, outra pessoa que perdeu uma parte do seu corpo, porque, querida, a pessoa acaba se irritando, acaba se levantando contra Deus e achando, não, porque é culpa de Deus. Só que a culpa não é de Deus. Igual Sara falou, o Todo-Poderoso tem me impedido de gerar. Mas o Todo-Poderoso, ele tinha um propósito para a vida dela. Não era na hora que ela queria. Não adianta eu e você bater o pé, fazer biquinho, não. Aí eu vi a minha mãe, sabe o quê? Levando minhas roupas para a igreja, para os irmãos orar. Pedir livramento para a minha vida. Senhor, liberta a minha filha. Senhor, traz a minha filha, Pai, porque ela viu
E Deus mostrou para ela, ué, não era bom ela aqui, na minha presença, quando ela estava me servindo? Mas outrora ela queria o quê? Comprava biquíni, comprava um monte de coisa, ia para casa de meu tio em Mauá, fazia desfile de biquíni, não porque você vai desfilar, não porque você não morreu ainda, só que tem que entender que é melhor você morrer para o mundo e viver para Jesus, querido, tá? Porque morrer com Cristo é viver. Se andamos com Ele, querido, eu tenho certeza, eu falo para meus filhos, se meu corpo tombar aqui agora, eu sei quem vem me buscar. Eu falo para eles, mas quem é que vai vir buscar vocês? Eles abaixam a cabeça e falam, mãe, a senhora sabe, né? Eu falei bonito isso para vocês, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém dentro da minha casa não, querido. Eu não passo mesmo não, porque eu sei, eu não passo a mão na minha cabeça. E aí, na última vez que eu estava para morrer, eu falei, Senhor, meu Deus, um filme na minha cabeça, vai morrer hoje. Eu falei, pronto. Deixei esse menino pequeno, dentro de casa, que não tinha nem um ano ainda, que era meu filho mais velho. Falei, pronto, vou morrer aqui agora. Aí eu ouvi a voz do homem falar para mim, não, você não vai morrer aqui não. Aí eu falei, o quê? Eu estou toda errada aqui, nessa parede, toda ensanguentada, e o homem está falando comigo, porque o amor de Cristo, ele vai constranger a mim e a você, querido. Eu falei, o homem está falando comigo, irmão. Quando ele tirou em mim, a bala não saía. E aqueles homens não entenderam, mas hoje eu entendo, e eu falei para eles, se eles tivessem começado pelos outros, eles tinham conseguido ceifar a vida de alguém. Mas eles cismaram comigo, foi para tirar a minha, que estava eu e mais 3. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje só tem uma deles que está lá, porque o resto, querido, tudo desceu à sepultura, tá? De overdose, de HIV e de que morreu na bala mesmo, querido, porque o Senhor falou e não deu ouvido à voz do Senhor, né? Por isso que a Bíblia fala, se hoje eu e você ouvir, não endureça o teu coração não, porque ele vai chegar e vai bater, ele vai pedir, se você deixar ele entrar, ele vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua história. Agora, se você não deixar, ele vai abaixar a cabeça dele e vai chorar, querido, porque ele chora por mim e por você, sabe por quê? Porque ele nos ama, ele não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. E ali, queridos, o Senhor falou, agora você vai correr. E ali eu corri para dentro daquele shopping, aquela corrente foi como um anjo que deu assim na hora que eu nem toquei, arrebentou, grossa ali no estacionamento. O Senhor falou, se taca no chão. E eu me taquei no chão, aleluia. Né? Porque os seguranças do shopping começaram a atirar, eles começaram a atirar, enfim. Só sei que depois eu não vi mais ninguém. Dali, eles chamaram lá a polícia, eu não quis registrar queixa nem nada. Eu quis voltar para casa. Cheguei em casa de manhã, minha mãe estava lá, com o joelho dobrado. Senhor, traz a minha filha para casa. Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer, porque o Senhor falou que tem obra, tem chamado, e o Senhor não vai deixar morrer. Porque se ele tem obra, querido, ele tem chamado até da sepultura. Ele vai ressuscitar. Para Deus não tem meio termo não, querido. E aí, querido, eu não consegui mais. Eu e Luana, ainda que eu me drogasse no portão da minha casa, mandasse alguém comprar para mim, ficava ali naquele vício, naquela coisa, mas eu não conseguia sair mais para a rua. Eu não conseguia. Eu falei, a partir de hoje eu não entrego mais carga para ninguém. Eu não faço mais nada para ninguém. Aí todo mundo, não, mas o que está acontecendo? É como se eu tivesse até ficado louca. Eu falei, não, porque o homem falou comigo. Falei, como é que eu vou lá agora fazer isso? Depois desse livramento, porque Jesus vai, querido, aonde ninguém vai, ele entra. Você não tem que temer aquele que pode tirar a tua vida, matar esse corpo aqui não. Mas você tem que temer aquele que pode lançar a tua alma no inferno. É esse aqui que eu e você temos que temer. Querido, eu sei que quando eu via, eu estava dentro da igreja. Às vezes eu estava lá no portão, sentada. Daqui a pouco, do nada, aparecia alguém para falar comigo. Eu falava, me leva ali. Quando esse me leva ali, eu parava na igreja. E eu pegava e entrava e estava lá. E eu falei para ele, Senhor, como é que vai ser isso? Porque querer fazer o que o Senhor quer, eu quero, mas eu não tenho força. Só quem passou é que sabe na pele. Aí fala, não quer nada não.
Mentira. Vai orar por ele, vai orar por ela, porque ele não tem força para deixar. Porque a Bíblia diz que duro é o levantar de uma queda. Aí eu chorava, me alimentava, falou assim, eu quero. E ele falou para mim, somente caminha. Deixa que o resto eu vou fazer. Caminha que o resto eu faço. E aí eu fui ir na semana toda, irmão. Daqui a pouco quando eu vi, eu levantei minha mão para o Senhor. E ele mudou o meu cativeiro, mudou a minha história. Aí eu caí, levantei outra pessoa. Não tenho vergonha de dizer, não. Levantei outra pessoa, querido, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor me renovou. E todo mundo ficou assim, ó. Como falou, ó, não dura nem uma semana. Falaram para mim, mano, tá se escondendo atrás da palavra. Estou aqui, queridos, há 14 anos já na presença do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Para quem disse que eu estava me escondendo atrás da palavra. Para quem disse que eu ia morrer. Tem que me ver aqui, querido. Porque até a polícia lá da rua, que era vizinho que me viu crescer, foi falar para minha mãe que ia me matar. E eu estou aqui, queridos, para quê? Para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, não deixe de crer na suprema excelência do amor de Cristo. Ele vai até onde eu e você não podemos ir. Louvado seja Deus. E como eu estava falando que eu morava aqui em Lucas, morei de favor. E eu não tinha a escolha, porque tudo faltava na minha casa. E ali meu esposo falou, olha, eu vou pedir o cartão da minha mãe e a gente vai no mercado. E Deus falou para mim, até quando tu vai viver do que é dos outros? Até quando? Porque obra e chamado na tua vida eu tenho, mas até quando você não vai se posicionar? E aí eu falei para ele, eu falei para o meu esposo, falei, não vai não. Quando eu falei não vai não, Deus falou para mim, se você dobrar o teu joelho agora e orar, era 6 horas da manhã, eu vou botar R$50 no teu portão. E ali eu curiosa, porque eu e você somos curiosos, querido. Eu fui lá, abri o portão, louvado seja Deus, e olhei e não tinha nada. Quando eu fui lá e olhei, eu ouvi aquela voz, quem mandou você vir olhar? Eu já dei logo um pulo para trás, assim eu falei, meu Deus, vai fazer primeiro, porque muitas das vezes eu e você queremos receber, querido. Mas primeiro a gente tem que fazer. E ali eu dobrei meu joelho e meu esposo falou, ué, Deus vai colocar R$50 no nosso portão? Eu falei, ele enviou maná, querido. Comecei. Quem me conhece sabe que eu gosto de orar, né? Meus filhos, então, só Jesus para ter misericórdia, que eles até dormem. E ali, eu orando pela misericórdia do Senhor, quando eu terminei, queridos, eu falei para ele, eu não vou lá fora não, pode ir você sozinho. Ele foi. Daqui a pouco ele veio com R$50 assim na mão, ó. Olhando, alabaxu e canta. Porque quem me prometeu, quem te prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a partir daquele momento eu parei de usar aquilo que era dos outros. Porque eu tive que me posicionar. E pela misericórdia do Senhor já comecei a profetizar a casa. E hoje, graças a Deus, eu já tenho a minha casa. Que ele estou morando lá em Vigário, já vai fazer 9 anos, para a honra e glória do Senhor. Mas se eu tivesse me prostrado, se eu tivesse ficado de cabeça baixa, Deus não teria me honrado pela misericórdia do Senhor, não, querido. Louvado seja Deus. Outro dia, abri lá a loja, louvado seja Deus, que ainda está em obra, irmão, minha casa está toda empoeirada, está loja nova, está tudo em obra, só a misericórdia do Senhor. E resfriado então, só a mulher que é dona da pensão, que já tem a pensão dela, a mulher foi ficar parada em frente à minha loja. E quando eles abriram, falaram, quando a mulher caiu a alcinha da comida dela, mãe. Vamos fechar, porque eles também vendem comida, vendem salgado. Aí eu virei assim para a fritadeira, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu fecho, o que eu faço? E Júnior, E João, é melhor fechar, mãe, é melhor fechar, porque agora a senhora já viu que não vai dar. E Deus falou para mim, não vai fechar não. Você crê que eu estou parada aqui na porta da tua loja? Xinguiou na saio. E eu falei, Senhor, eu creio. Eu creio que tu está parada aqui. Irmão, ela ficar ali na minha porta para me afrontar, não adiantou, foi nada. Sabe o que aconteceu? Eu vendi quem tinha até 6 horas da noite, que eu fechei. Eu vendi 100 e pouco. E quem foi envergonhado foi quem?
Foi o inimigo, querido. E aí eu falei para eles, olha, o Senhor falou para mim não fechar, que ele está aqui fora. E eles falaram, mãe, o Senhor está aqui fora? Eu falei, ele falou que está, querido, eu tenho que crer. E ali depois até eles mesmos falaram, mãe, é verdade mesmo, mãe. Deus, ele estava aqui fora. Eu falei, ele não estava não, ele continua aqui. Louvado seja Deus. Mas para quê? Para mim saber que eu e você, queridos, temos um Deus. Então, o que nós somos devedor, que Paulo vai dizer também lá no livro de Romanos, que agora eu esqueci, é do amor de Deus. Nós somos devedor do amor. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque senão, querido, como que eu e você vamos ver a Deus? É fácil eu falar que eu amo, mas eu não executo. E eu vou mostrar o meu amor com a minha atitude, querido. A atitude de quê? A atitude de que eu fui uma pessoa salva por Cristo. Eu não vou trazer o meu marido para a igreja, eu ficar falando, vai para a igreja, vai orar. Eu vou trazer o quê? Tribulação para dentro da minha casa, querido. Eu tenho que orar e entregar na mão do Senhor, que Ele que vai resolver. Assim como Ele resolveu a minha vida, Ele vai resolver a dele, querido. E assim sucessivamente. Mas primeiro, quem tem que dar a entrada para isso somos eu e você. Se posiciona a partir de hoje. Pega essa palavra e bota em prática na tua vida. Senhor, a irmã falou lá, eu também vou viver pela fé. Porque Paulo falou que ele não andava pela vista dele não, querido. Porque se ele fosse olhar para o momento que ele estava vivendo, preso em cadeia, querido, condenado à morte, ele não tinha escrevido carta nenhuma, ele não tinha feito nada. Para de se limitar. Não se limita. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque todo aquele que milita não se embaraça com as coisas desse mundo, nem que eu veja, nem o que está acontecendo lá fora, porque o amor ele vai se esfriar, querido. Isso aí que está acontecendo é a palavra que vai se cumprir. Filho matando pai, pai matando filho, e assim vice-versa. É a palavra do Senhor que vai se cumprir. Por quê? Porque Jesus está vindo aí para buscar um povo que lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Como Paulo disse, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Por quê? Porque Ele nos vê, mas nós não vemos a Ele. O Deus do invisível, o Deus do impossível. Mas eu sinto a presença dEle. Você sente a presença dEle, mas veremos o quê? Veremos face a face. Mas para isso eu tenho que o quê? Guardar essa palavra aqui. Amar o Senhor, amar o próximo, praticar, mesmo que não consiga. Peça que Ele vai te dar força na manhã desse dia e Ele vai te ajudar. E eu espero que vocês fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, a irmã Eliude, né? Louvado seja Deus. Gostaria de chamar meu filho.